Boa noite. Vamos começar uma transmissão para falarmos sobre um assunto muito relevante para os dias de hoje. Vamos estar falando sobre a questão do evangelismo, né? Sobre os desafios do evangelismo pessoal, coletivo, quais as dificuldades que geralmente as pessoas têm, né? Nessa questão. Vou estar batendo um papo com um grande amigo, o Carlos Pelerran, ele que tem, tem trabalhado aí com dedicação na questão do evangelismo. Ele vai se apresentar melhor. A proposta é que seja algo bem dinâmico, descontraído e edificante para vocês que estão nos acompanhando. Quando eu estava pensando, Carlos, em fazer essa live, muito bem-vindo, muito obrigado, boa noite aí por aceitar o convite. Eu não estou te ouvindo, não sei se é problema aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá saindo aí, Jeff? Deixa eu. Pronto. Você pode falar? Tá me ouvindo? Agora eu tô um pouco baixo, mas agora eu acho que melhorou aqui. É a questão do fone aqui, não a minha conexão. Acredito que seja o fone mesmo. Tá com um E xing-ling aí, irmão? é xiling-ling. Quem nunca, né? Ah, obrigado por aceitar, Carlos. E assim, quando eu estava pensando na questão do evangelismo, das dificuldades que muitas pessoas encontram, né, nessa questão de como testemunhar do amor de Cristo, e entre diversos outros desafios, eu pensei, pô, o cara ideal para estar batendo um papo seria o Carlos. E aí mandei contato para você, né? E graças a Deus você aceitou. Então, a princípio, essa live a gente vai estar deixando no Instagram por alguns dias, mas a proposta é que eu suba para o meu canal no YouTube para deixar lá em outra plataforma. Aqui eu vou estar fazendo alguns recortes e deixar recortes do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, tá bom? Mas, enfim, para quem não te conhece, quem é o Carlos Pelerran? Opa, prazer, Flavião. Tem que melhorar seus contatos, hein, cara? Pensou em mim? Tem tanta gente melhor aí pra você chamar. Não. Mas eu sou o Carlos Pelerran, né? Hoje eu atuo como líder de jovens na Igreja Batista Chácara Flora. Sou diretor da Escola de Missões de Expresso para a Vida também, que vem trabalhando bastante. E hoje tenho ajudado também na Rádio Transmundial, participando de alguns podcasts. Eu estou no elenco fixo do Viajando por Terras Distantes, que é um podcast aí que fala de cultura nerd, geek. Então, para a galera que quer conhecer mais dessa área, é bem bacana também para acompanhar. Maravilha. Você estudou comigo. Eu digo estudou porque eu concluí agora no último semestre no seminário e você está próximo a concluir também, né? E ali a gente conversa sobre algumas questões, principalmente do Expresso, né? Que tem trabalhado de uma forma pontual, tanto nas férias de janeiro, quanto nas férias do mês de julho também, né? E é algo legal, porque vocês do Expresso, eu digo vocês porque você é um dos principais aí que está à frente, mas tem toda uma turma, todo um grupo, né? Uma equipe que está apoiando também, que é o Jefferson, é a Sani, o próprio pastor Osias, né, que foi um dos idealizadores do projeto. Queria que você dissesse desde quando, né, tem esse projeto aí. E eu acho que você não está sozinho aí também, né? Não, é que você falou, o Jeff está aqui, ele ficou empolgado que você citou ele, mas saiu aqui. O projeto começou em 2010, cara, lá no Mato Grosso, né? Com o pastor Osias, ficou por lá alguns anos, ele
trabalhou em Alto Araguaia, entre outras cidades do estado. Depois ele veio para São Paulo. O projeto já está indo para o seu, já foi, né, para o seu 12º ano. Logo mais a gente completa 13 anos. Há 2 anos atrás eu assumi como diretor. O projeto hoje também ele é registrado como uma ONG, então você tem a parte estatutária, digamos que eu cuido da parte ministerial dele. Então, Sim. hoje eu sou diretor do projeto, a gente já está aí há mais de 10 anos trabalhando. E nesses 2 anos a gente teve a dificuldade aí da pandemia, mas graças a Deus a gente conseguiu ter bastante impacto, né? Nesse último ano a gente conseguiu apoiar a Igreja do Barragem, aí, a abertura dessa igreja foi muito bacana. Certo. E agora no meio do ano a gente trabalhou aí em cerca de 10 igrejas, se eu não me engano, 10 ou 12. Então deu para a gente também ajudar bastante igreja aí que precisava de apoio, revitalização ou fazer algum impacto evangelístico no bairro. Tem sido muito bom estar à frente do projeto. A gente está para servir as igrejas, né? A gente serve as igrejas aí batistas da Sudocap, mas também qualquer igreja cristã que precise de apoio no evangelismo, em treinamentos, a gente está aí para ajudá-los. Então, para quem não conhece muito o projeto, você falou um pouco aí. Então, a questão não é só uma espécie de evangelismo em si, mas também tem todo um propósito por detrás, que é a revitalização de igrejas, plantação de novas igrejas também. E outra questão também é mais engajado na questão do evangelismo urbano, missões urbanas mesmo, ou vai um pouco mais além do que missões urbanas nessa questão do evangelismo? A ideia, o projeto ele tem várias fases, vamos dizer assim, dentro dele. E no geral a gente também trabalha com mais 2 fases fora do Expresso, que é o SBD, que ele é uma fase onde a gente treina o plantador de igreja. Inclusive o Tiago, que está lá no Barragem, passou por esse treinamento. Hoje quem lidera essa fase é o pastor Dilson. E a gente também tem o LEAD, que é formação de liderança. Hoje quem faz isso é o pastor Joel também. Esse é um mais longo, é um curso de 1 ano aí, onde o pessoal capacita a liderança da igreja local. O projeto, basicamente, ele tem o foco de trabalhar o jovem que vai no projeto. Então, a gente tem muito isso de que o jovem lá seja transformado, entenda realmente a importância do ID, em como ele pode impactar na sua igreja local. Quando ele enxergar os problemas, ele poder ajudar a resolver, não ser só mais um que reclama dos problemas da igreja. E a outra fase é ajudar as igrejas também. Então, durante todo o projeto, a gente está trabalhando tanto o jovem quanto a igreja que vai receber. Tanto que a gente tem a frase, né, que é trabalhando e sendo trabalhado. Então, é importante que o jovem saia de lá transformado. A nossa ideia, e eu digo por mim hoje, como diretor, eu acho que a fase que eu mais atuo é a fase de treinamento. Então, a ideia é de que eles saiam de lá capacitados, que eles saiam transformados. Claro que o evangelismo na rua, a abertura de igreja, isso tudo é maravilhoso, isso é a expansão do reino. Mas eu sei que se o jovem sai de lá realmente mudado e sai como um cristão de verdade, ele vai fazer muito mais do que eu vou fazer com ele ali em um mês. Então, esse é o meu foco no projeto. Sim. E tem a parada também que algo relacionado a transcultural também, uma espécie de missão transcultural. Acredito que o Expresso teve, alguns anos atrás, na Bolívia também, né? Qual o propósito dessa questão de ir para outras regiões, outros países, de outras culturas, digamos assim? A nossa ideia, no geral, trabalhando é, com a Aliança, que é uma junta de missões também que nos apoia, é, é alcançar os povos menos alcançados. Então a gente foca, hoje no nosso país são vários, né? A gente tem os mais ricos, os mais pobres, os surdos, os quilombolas, sertanejos, enfim, vários grupos que a gente gostaria de alcançar. Esse é o foco. Então, por exemplo, no Barragem a gente foi para uma região que é muito pobre, na cidade de São Paulo, e ali também tem reservas indígenas. A gente conheceu, pôde interagir com alguns, então foi uma experiência muito boa. Esse ano da Bolívia foi também uma oportunidade da gente visitar outro país, e realmente ali foi um momento maravilhoso. Para mim foi realmente a primeira edição que eu participei. Ok. Então, para mim foi muito bom, porque eu já participei dessa, e aí foi algo também transcultural. A gente foi ver a realidade de país vizinho, como que funciona, quais são as diferenças, e a gente pôde ajudar bastante ali naquele país também. Hoje a gente tem um amigo nosso que participou do Expresso, que é o Felipe,
E ele está lá trabalhando na Bolívia nessa parte de missões. Então, essa interação é muito boa. Então, tem alguns de lá que às vezes vêm participar do Expresso, já teve a interação também com irmãos argentinos, então a gente consegue aproximar bastante. Isso é muito bacana. Legal, Carlos. Agora, falando dessa questão de evangelizar, né? Para quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois, né? Uma definição básica, assim, o que é evangelismo? De repente, quem não é cristão e está nos assistindo, talvez não tenha tanto senso tão bem definido, bem trabalhado na cabeça dele. Como é? Qual é a definição básica, assim, sobre o evangelismo? Olha, cara, para a gente não ficar tão no crentez, eu diria que é a forma que você vai usar de apresentar para apresentar Jesus. Então, seja através realmente ali de porta em porta, de um folheto, de uma peça, da sua vida, é alguma maneira que você vai encontrar de que Jesus se manifeste para a pessoa. Então, você precisa buscar mecanismos para fazer isso. O Expresso vai tentar trabalhar isso ao máximo, porque talvez tenha a gente aprendeu a fazer de certa forma, mas às vezes algumas maneiras estão realmente desatualizadas, não são, não condizem com o nosso tempo ou com o público-alvo. Então a gente também tem ali uma parte de oficina que a gente fala de evangelismo criativo, e você pode usar aí várias coisas, seja uma pintura, seja uma peça, seja uma interação. Em janeiro a gente teve uma muito bacana, estava eu, o Pedro, acho que estava só nós dois conversando com a pessoa. Pedro é um rapaz lá da igreja que também toca no louvor, faz parte da banda do projeto. E a gente interagindo com ele, a gente começou a entrar em coisas culturais, coisas assim, da parte aí mais geek. O rapaz estava com a camisa do Star Wars, ele começou a falar um pouco de Star Wars. Aí o cara não era tão fã daquilo, aí ele entrou num outro assunto, que ele era fã de um anime, a gente começou a falar disso com ele. E através daquilo que ele gostava, daquilo que ele conhecia, a gente apresentou Jesus dentro daquilo que ele conhecia. Então, ele tinha apresentado o plano de salvação para o rapaz, ele não tinha entendido. Quando a gente usou elementos do anime que ele gostava, ele falou: Ah, agora eu entendi, faz sentido. Então, é uma forma de você levar que a pessoa entenda. Porque tem coisas que é difícil até para a gente até brinca, né? Para algumas versões aí, Almeida Corrigido e Fiel, é difícil até para a gente entender o que está escrito. Aí você vai falar para a pessoa na rua, ela vai entender menos ainda. Então a gente aproveita nesse meio de usar o evangelismo como uma maneira que realmente faça esse contato que tenha sentido entre a pessoa e o evangelho. Eu acho isso bem interessante, Carlos, porque a gente mora em um país que é totalmente continental, né? Então, existem diversas nuances aí de uma região para outra, digamos assim. A gente que é do Sudeste, a questão de se morar no Norte, no Nordeste, é totalmente diferente de quem mora aqui no Sudeste. Então, essa questão de contextualização do ambiente, da região de se estar inserido, também é muito importante para que a gente possa transmitir de uma forma um pouco mais clara, né? E não só acredito a questão do contexto também, mas até algo interessante que você falou, que é sobre a questão de falar a língua da pessoa específica ali. Isso eleva não, muda muito a questão de uma idade para outra idade, né? E é bom estar ligado nisso. Não, sim, creio que cada público ele tem um método para ser alcançado. E nem todos nós seremos assim evangelistas. Eu entendo que também é uma vocação e tem pessoas que realmente vão na rua assim e são muito melhores do que eu. Por mais que eu estude, tenha conhecimento, tem pessoas que realmente têm essa vocação, conseguem desenvolver muito, muito melhor, porque está nele, aquilo é que ele é vocacionado para fazer. Mas todos nós podemos e devemos evangelizar. Então a gente tem que identificar qual que é o meu público, qual que é realmente as pessoas que eu consigo alcançar. E aí nessas pessoas eu sei que eu vou ter mais tranquilidade, mais facilidade, porque eu falo a língua delas. Então quando a gente entende isso é muito importante. O projeto também trabalha essa parte de despertamento vocacional do jovem, para ele entender onde ele vai atuar. Vai ser em mídias digitais, vai ser realmente na rua, vai ser do louvor. Isso tudo é importante, porque hoje em dia a gente vê que tudo pode ser usado para a glória de Deus. No seminário esse semestre, por exemplo, a gente teve uma aula da Cristo Vision, que é uma agência missionária que só trabalha com evangelismo digital. Então, uma mega agência faz várias coisas e só no evangelismo digital, que é onde eles entenderam que eles são bons e realmente tem feito um grande impacto.
às vezes a gente tenta abraçar muitas coisas, e a maioria de nós aqui temos igrejas médias ou pequenas, e a gente acaba sufocando as pessoas, porque a gente quer trabalhar com várias frentes, mas não tem pessoas boas em todas essas frentes. Eu entendo que Deus levanta as pessoas conforme Ele quer que os ministérios sejam desenvolvidos. Então eu tenho que olhar o que eu tenho em mãos hoje, as pessoas que eu tenho, o que elas são boas em fazer e focar nisso. Quando aparecer Sim. pessoas boas em outras coisas, a gente levanta esses outros ministérios, essas outras frentes para trabalhar. Por exemplo, eu conheço um pastor, um amigo, que ele foi missionário em uma região do Nordeste. E ele foi missionário entre tribos indígenas. E a questão da tribo indígena requer um pouco mais de cuidado e um pouco mais de tempo, digamos assim, para que você possa introduzir o evangelho entre a comunidade ali indígena. Então, ele conversando comigo, ele dizia que o segredo é como se fosse um trabalho de formiguinha. Cada dia fazer um pouco, cada dia fazer um pouco, e ali chegar de uma forma mais não direta, mas de uma forma mais cuidadosa, apresentando Jesus por meio das ferramentas disponíveis que ele podia usar com os indígenas. Então, acredito que uma das coisas importantes também é a pessoa ter esse feeling, digamos assim, ter essa percepção de poder saber, eu estou inserido nesse contexto, de que forma que eu posso apresentar, né? Uhum. Isso é muito importante. A gente também teve contato com indígenas nesse expresso e foi algo também que, quando a gente chegou a primeiro momento, a gente conseguiu falar com um dos líderes, eles estavam bem desconfiados do que a gente estava fazendo lá. Então, a gente depois voltou, conversou, teve mais tempo e aí eles já ficaram um pouco mais abertos. Claro que sempre deixando claro que eles têm os costumes e tudo mais, a gente não podia ferir esses costumes deles, mas se você chegar a primeiro momento achando que é igual aqui na cidade, a gente vai ter muita dificuldade. Também conversando com um pastor no Piauí, ele falou: lá, por exemplo, não dá para fazer o que a gente faz aqui. Aqui a gente sai na rua, bate porta em porta e tá tranquilo. Lá as pessoas não têm esse costume de receber. Então ele fala que lá também é uma construção de você ir sempre no mesmo mercado, na mesma padaria, você ser conhecido na região, Uhum. e aí elas vão te dar abertura para você conversar sobre alguma coisa. Então isso é muito importante, você vê o seu contexto, porque a técnica que você usa aqui não vai funcionar em outro lugar. Cada lugar tem que ser estudado de uma maneira específica. E por isso que muitas vezes a gente promove evangelismos, eventos que não dão certo, porque a gente quer usar uma fórmula mágica e não tem. Você tem que entender cada contexto. Quando a gente pega a Bíblia ali, Paulo, que foi talvez um dos maiores, se não o maior, ele passava tempo em cada lugar que ele ia. Ele estudava a cultura, ele via como as pessoas se comportavam, como ele podia inserir Jesus naquela cultura, e aí ele agia. Então tem locais que você consegue chegar meio que com o pé na porta, falando, e as pessoas recebem bem. Tem outros que você vai demorar meses, anos, para conseguir ter realmente um fruto. Sim. Essa questão de evangelizar, de falar de Jesus para outras pessoas, a gente pode pegar um sentido de que cada indivíduo ele está inserido em diversos contextos, né? Então, digamos assim, geralmente, talvez não seja via de regra, mas geralmente as pessoas têm oportunidades para evangelizar ali seus familiares, seus parentes, até mesmo na escola, na universidade, no trabalho, na comunidade onde mora. Então, dentro desses diversos cenários, né, as pessoas lidam com diversos desafios. Talvez o desafio que se tem dentro da família não seja o mesmo desafio que se tem na universidade, por exemplo, na escola. Talvez seja um desafio totalmente diferente no trabalho, onde não se tem na família e não se tem na escola, na universidade, mas um desafio diferente no trabalho. E na comunidade onde mora também. Então, entra diversas coisas que fazem parte de um indivíduo só. Como ele vai usar a estratégia de evangelizar seus familiares, como ele vai usar a estratégia de testemunhar sobre Cristo no seu trabalho, na universidade. E muitas pessoas, dentro desse contexto, eles têm medo, né? Medo de não saber o que falar.
a gente tem muita dificuldade, às vezes, nos ambientes que a gente está sempre, mas é muito por conta da nossa postura. Se você tiver uma postura cristã, realmente isso não será um problema, porque as pessoas já entendem que você é alguém que serve a Jesus, sua postura é diferente. Agora, quando a gente vive essa dificuldade de falar uma coisa e viver outra, realmente fica difícil de alcançar essas pessoas. Digo na sua casa, se você não conhecia Cristo e você passou a conhecer Jesus, agora é uma mudança de postura. Mas você também tem que entender que se você tem um casamento, por exemplo, onde você 10 anos viveu dando mancada, sendo alguém que não passava confiança, que realmente não era alguém que dava para confiar, e você se converteu agora, não vai ser em 1, 2 anos que você vai adquirir a confiança da sua família e da sua esposa. Vão ser anos trabalhando para eles verem que você mudou. O ambiente de trabalho, escolhe a mesma coisa. Você passou anos vivendo de um jeito que era errado, e agora que você entendeu qual que é o caminho certo, não vai ser da noite para o dia que eles vão olhar e falar, nossa, ele mudou. É uma construção até eles verem que realmente é uma mudança de vida e não só mais uma fase. Porque muitas vezes a gente muda por uma fase, mas não impactou a gente. Então isso é muito importante. Você entender que esse processo ele é lento nos locais onde você tem uma convivência maior, mas você precisa mudar uma postura de verdade. JP conta uma história, JP, para quem não conhece, é o meu pastor, foi seu professor também. Ele conta lá do tempo que ele ficou no Piauí, que foi pouco mais de um ano, onde ele tinha um retorno ilegal para fazer na frente da casa dele, e todo dia ele parava e olhava, mas não fazia, andava aí mais 1 quilômetro para pegar o retorno correto. Fazendo isso durante 3, 4 meses, um rapaz apareceu na igreja, era o dono de uma mecânica que estava na frente do retorno e fala, não, eu vim aqui na igreja porque eu vi que você é a única pessoa que não fazia aquele retorno. Então ele ganhou a confiança do cara por uma postura que ele demorou meses fazendo. E se um dia ele tivesse feito o retorno ilegal, ele tinha perdido essa oportunidade. Então a gente tem que entender isso. A gente precisa, às vezes, meses, falando com amigos, com colegas. Tem amigos que eu falo assim, anos de Cristo. E, sei lá, depois de 5, 10 anos, eu tive uma oportunidade de ver que o cara mudou e veio me fazer uma pergunta relevante. Então a gente tem que entender que toda obra é do Espírito Santo. Então a gente não sabe como é que tá. A gente só tem que fazer a nossa parte. Quando a gente vê, realmente ele dá uma oportunidade para a gente transformar a vida daquela pessoa. Legal. É forte isso que você falou. Lendo um dos livros do Charles Spurgeon, é um pastor, um escritor do século XIX que eu curto muito. E ele, em um dos seus livros, ele fala assim que ele tem grande vergonha, digamos assim, grande incômodo em saber que ele pode testemunhar sobre Cristo para alguém, mas ele sabe também que aquela mesma pessoa que vai receber o evangelismo, vai receber a Cristo, né, a palavra do evangelho, também tem observado outras pessoas que têm comportamentos vergonhosos que causam vergonha até mesmo nele. E aí ele dizia, como é que eu vou chegar nessas pessoas, sendo que tem outras pessoas que não estão nem aí em testemunhar sobre Cristo? Então, são coisas que muitas vezes a gente acaba indo sendo levado pela onda, né? Sendo levado pelo contexto, e nós não tomamos uma postura mais ou menos como ali em Daniel, né? Daniel e seus amigos que resolveram não participar do banquete, né? E muitas vezes o crente em si participa do banquete e esquece que está deixando de testemunhar sobre Cristo ali, diante das suas ações, né? O Marcelo tá nos assistindo, ele fez um comentário aqui, podemos fazer perguntas? Pode mandar, Marcelo. Se tiver alguma pergunta, vamos aproveitar aí o Carlos que está conosco aí, vamos perguntar, fazer algumas perguntas para ele. Se tiver, pode mandar que ele responde. Então, Jogou para mim já, né? tem muito essa questão, né, Carlos, do exemplo. Né? Não é simplesmente medo, né? Mas a questão é você saber que você é um cristão, outras pessoas sabem que você é cristão, mas a questão é você ser o exemplo dentro do ciclo que você está inserido ali. Entender que você é um exemplo e as pessoas vão jogar também todos os erros que você cometia na sua cara. Isso é normal e vai acontecer. Mas aí você também tem que ter a paz e a tranquilidade de entender que se você realmente se arrependeu daquilo que você fazia, você mudou de postura,
Deus já não te acusa mais disso, você já está livre desse problema. Então agora também é saber conviver. Os pecados são removidos, mas as consequências aqui na Terra a gente ainda vai passar. Então a gente tem que entender que vai ser vergonhoso para nós, nesse sentido que o Spurgeon falou, o levar o evangelho no sentido de que a gente não merece. Então a gente está carregando algo tão precioso e é uma vergonha a nossa vida perante a palavra de Deus. Mas a gente tem que levar com amor e com carinho, porque é um privilégio também. E quando você vê a pessoa sendo transformada por coisas que você jamais imaginaria, é uma oportunidade que Deus está te dando. Eu também tive uma oportunidade na época que eu fiz o CFC, tinha um rapaz que estava desviado da igreja, a gente conversou, para quem já fez, sabe que CFC é uma semana só. Então foi uma semana direto, vi o rapaz todo dia, a gente conversava lá no intervalo e beleza. E aí a gente pôde conversar, ele viu que eu era crente, pude orar por ele, e ele pediu que eu continuasse orando por ele. E eu conto essa história que assim, eu não continuei orando por ele. É aquilo que a gente sempre fala, vou orar por você, irmão. Não, pode deixar que eu vou orar e nunca ora. E eu lembro de ter orado ali talvez mais 1, 2 semanas e apaguei aquele rapaz da minha memória. Depois de 1, 2 anos, eu encontro ele numa igreja enquanto a gente trabalhava com o Expresso. E ele era o líder do teatro. E ele deu o testemunho falando, olha, eu quero agradecer hoje porque o Carlos está aqui, eu não tinha o contato dele, mas foi naquela semana, ele orou por mim e eu voltei para a igreja. E ali Deus me mostrou que não é pela gente, porque ele inclusive me mostrou que ele me deu uma oportunidade de realmente ser alguém relevante na vida daquele rapaz. Eu joguei fora, mas ainda assim ele usou. E para aquele rapaz eu fui importante. Mesmo eu sabendo que eu não fiz nada, que eu poderia ter feito algo e não fiz. Então, realmente é Deus que faz toda a boa obra. E quando a gente se põe nas mãos dele, a gente tem o privilégio de participar dela. Mas a gente também pode escolher não participar, mas ele vai continuar fazendo a obra mesmo assim. Verdade. O Marcelo, ele fez uma pergunta aqui. Ele diz assim: gostaria de saber se vocês têm uma dica para falar de Jesus para um ateu. Tem um amigo ateu, mas ainda não consegui abertura para falar de Jesus. Sempre que tento, ele me corta. Cara, é importante assim, a gente não sabe todo o contexto dessa amizade, se ele tem alguma dificuldade já com o evangelho, se ele te corta porque ele não gosta de ouvir sobre isso, tem que entender qual que é a dor dessa pessoa, por não querer ouvir. Mas um exemplo, por exemplo, nesse último Expresso também, a gente parou um rapaz na rua, minha equipe, e ele era um cara que era ateu, mas muito inteligente, foi lá no Dom José, mesmo sendo ali um rapaz de comunidade muito estudioso e sabia bastante sobre filosofia e tudo mais. E aí, quando ele entrou nesse assunto, eu comecei a conversar com ele sobre isso, sobre filosofia, sobre as coisas que ele gostava, e expliquei para ele porque racionalmente a Bíblia fazia sentido para mim. E usei Romanos para falar com ele. E na hora que ele ouviu o texto, ele falou, poxa, cara, interessante. Eu já tinha lido um pouco da Bíblia, mas nunca tinha visto esse texto nem com esse olhar. Então eu mostrei para ele algo que fazia sentido na cosmovisão dele. Talvez com seu amigo seja a mesma coisa. Talvez você não consiga falar Jesus de cara para ele, mas entenda o que ele acredita, o que ele gosta. E veja o que a Bíblia diz sobre isso para uma forma que seja interessante para ele. Teve outros amigos também que eu pude conhecer na época que começava a jogar basquete no condomínio de um rapaz lá da igreja. E era um cara que também não falava assim com ninguém sobre religião e o pessoal achava que ele era muito fechado. Mas a gente começou a falar da vida e sobre coisas do Antigo Testamento que ele achava interessante, eu explicando, e para ele fez sentido, porque para mim eu vi que ele era um cara que gosta de conhecimento. Então passava para ele conhecimento e isso fazia sentido para ele. Então é importante a gente entender qual que é o ponto sensível dessa pessoa e como a gente pode ajudar ela. Porque tem assuntos que a pessoa já tem uma rejeição. Então a gente tem que lembrar também que o maior poder na mão do crente é a oração. Então sempre ore, sempre seja em oração por essa pessoa, tenha um relacionamento intencional com ela. Mostre que você se importa com ela, ora por ela, para depois tentar levar o evangelho. Às vezes a gente quer levar algo muito de cara, mas é aquilo que a gente está falando dos indígenas. Você não tem a confiança dele para falar isso. Então busca nesse seu amigo, de alguma maneira, ganhar a confiança dele para que ele se abra com você. Talvez vocês sejam só colegas, ou talvez possa até ser um amigo próximo, mas tem algum assunto que ele ainda não está à vontade com você. Busca ganhar essa confiança primeiro. Ô Carlos, outra questão do evangelismo pessoal, em alguns momentos acontece, a pessoa diz o seguinte,
por onde eu começo diante de tantas informações que eu tenho, né? O que eu vou falar? Às vezes acontece muito, não a questão de que a pessoa não sabe, mas de ela não entender, e eu acredito que isso entra muito essa coisa de você saber sobre a outra pessoa para você ter um entendimento de como você vai chegar nela, mas às vezes a pessoa tem tantas informações, mas na hora de falar não sabe o que vai falar, né? E tem um fato muito interessante ali, em Atos capítulo 8, sobre Filipe e o eunuco, né? Às vezes a gente vai estar lidando com outra pessoa que ela já até conhece o evangelho de alguma forma muito superficial, mas não entende. E aí, nesse contexto, você chegar e abordar e citar algum texto bíblico, a pessoa ter, clarear, digamos assim, ter uma luz sobre aquele texto. De que forma a gente poderia falar com essas pessoas que têm uma certa, de repente, até uma certa insegurança de como chegar, né? Quando você vai falar com algumas pessoas, pensa quem já foi em algum psicólogo ou conhece na primeira sessão. Ele faz uma anamnese com você, ele não chega falando, não, você tem que mudar isso, você tem que melhorar aqui. Não. Primeiro ele vai conhecer quem é você e quais são os seus problemas. Depois ele vai começar a apontar onde você pode melhorar. Quando você vai falar de Jesus para alguém, é basicamente a mesma coisa. Primeiro você entende o que ela acredita, qual é a visão que ela tem. Eu falo muito, pessoal, a gente tem uma pesquisa que a gente trabalha na rua. E ela é algo que a gente deve ter já nas nossas conversas, que ela leva você a fazer perguntas que a pessoa responda de um jeito que você entenda o que ela acredita, o que ela pensa e mais ou menos como ela se sente em relação à fé. Quando você vai falar de Jesus para alguém, é a mesma coisa. Primeiro você entende tudo. Aí, na hora que você entende o que ela acredita sobre Deus, sobre vida após a morte, sobre pecado, qual que é a visão dela disso tudo, aí você começa a tentar resolver quais são os maiores problemas. Tem coisas que, será que vale a pena eu brigar com ela? A gente sabe que na Bíblia, e ela fala, o mais importante é reconhecer que Jesus é o caminho. Então, se eu olho que falo, poxa, ela tem dificuldade aqui em 5 textos, se eu fosse olhar aqui e levar a sério. Mas o mais importante é reconhecer que Jesus é o caminho. Então, diversas vezes na rua eu paro católicos, por exemplo. Eu não vou discutir com ele idolatria, purgatório, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Mas se eu chego na parte que eu pergunto, cara, você tem certeza da sua salvação? Ele fala para mim, poxa, não tenho. Mas acho que não dá para ter, eu gostaria de ter. Então eu falo para ele, não, cara, dá para ter. E eu mostro para ele o que dá. Se ele entender aquilo, aquilo é o importante. A gente tem que entender que quem trabalha, quem redime o cara é o Espírito Santo. Então Sim. não sou eu que vou transformar a cultura e o pensamento dele. Eu vou dar o caminho. Então se eu mostro para ele Jesus, ele entendeu Jesus, aí é um processo a longo prazo que vai ser uma mudança dentro dele, do que ele acredita, e essas coisas vão sendo trabalhadas. Então eu preciso entender que se eu vou evangelizar essa pessoa, se eu vou discipular essa pessoa, que são duas coisas diferentes, mas que o texto manda fazer. Se eu só vou evangelizar, eu não vou começar a quebrar tudo que ela acredita, porque eu não vou estar lá para acompanhar ela. Se eu vou discipular ela, aí tudo bem, vamos trabalhar ponto a ponto. Ó, a gente precisa mudar isso aqui por conta disso, então vamos lá. Precisa mudar essa outra coisa. Então eu preciso entender onde que eu estou trabalhando e o que que eu vou conseguir ajudar essa pessoa. Senão eu só trago o problema para ela. Eu falo, ó, tá tudo errado, você tem que mudar a sua vida inteira, mas é isso aí, ficar com Deus. Você nunca mais vai voltar. Então isso não vai ajudar ela em nada. Sim. Porque, como você mesmo falou, quem convence é o próprio Espírito Santo lá, né? Conforme João 16, né? A obra quem faz de convencer a pessoa sobre a questão pecaminosa, a questão de tratamento de vida, de mudança de caráter, de atitude, é o próprio Espírito Santo mesmo. Então, dentro disso, as pessoas também ficam com uma certa frustração, talvez, de falar sobre Jesus, querer que a pessoa entenda a questão do evangelho, né? O propósito do evangelho, a pessoa não entende ou não quer, e aí a pessoa se frustra porque o abordado ou a abordada não entendeu ou não quis, quando na verdade não é uma questão da pessoa fazer algo, e sim apresentar somente o Evangelho. E o Espírito Santo é quem faz a obra, né? A questão do convencimento.
Sim, sim, isso a gente precisa ter muito claro. Claro que a gente até no seminário tem apologética, você tem a defesa da fé, mas não é isso que eu estou fazendo na rua, porque eu não tenho esse tempo com a pessoa. Então, a gente confunde muito as coisas. Às vezes a gente briga fora da igreja para que a pessoa tenha uma visão cristã de santidade, quando isso eu tenho que fazer dentro da minha igreja. Não posso cobrar santidade de quem não é crente, eu não posso cobrar certas condutas, certos conhecimentos de quem não conhece a Jesus. Isso eu cobro de quem já está dentro da igreja. Meu, você não pode levar uma vida assim, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. O cara que está fora, ele não está debaixo da mesma regra que a gente. Então tem que trabalhar ele conheceu Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, a gente trabalha tudo isso. Então a gente tem vivido aí dois extremos, né? Ou a gente quer falar muito só de amor, e aí a gente esquece das regras, dos preceitos, e a nossa igreja fica bagunçada, ou também só quer apontar os erros das pessoas e não apresenta o amor, que é o primeiro passo. Então tem que ter um equilíbrio. Assim como toda a palavra de Deus, ela tem um equilíbrio e ela aponta os caminhos que nós devemos tomar, a gente tem que ter esse equilíbrio na hora de apresentar o Cristo. Sim. A nossa parte é somente semear, né? Minha esposa até colocou aqui, a nossa parte é somente semear. E até o próprio Paulo, lá no último capítulo de Atos, já nos últimos versículos ali, Paulo ele diz que ele estava preso na residência, né? Numa residência romana, onde era escoltado por soldados romanos, e ali ele diz que recebia alguns judeus, de tempos em tempos recebia alguns judeus para conversar sobre a questão da fé, a questão de Jesus, né? E ali, nos últimos versículos do capítulo 28 de Atos, Paulo fala assim: eu conversei com vários, um pouco parafraseando aqui, não como a mensagem, a Bíblia é a mensagem, mas parafraseando aqui um pouco, Paulo diz assim: eu falei com vários, alguns entenderam, outros não entenderam. E Paulo estava muito bem resolvido quanto a isso, porque ele sabia que era uma obra do Espírito Santo, né? Ele semeou. Sim, sim. A gente tem que ter a tranquilidade, e eu tenho muito também. Acho que a gente não tem tempo de entrar em algumas outras coisas que aí já são questões linguísticas também, senão a gente vai muito a fundo. Mas Sim. de que Deus também preserva os nossos. Então eu creio que Deus cuida de você e da sua casa e da sua família, ainda que toda a sua família não seja cristã, e eu digo aqueles que moram contigo, mas eu creio que se você apresenta o evangelho, se você vive uma vida cristã, Deus em algum momento vai alcançar o seu filho, vai alcançar a sua esposa, ele vai alcançá-lo, mas a gente deve persistir e confiar nele. E quando a gente fica muito nessa briga de querer a gente convencer, a gente acaba afastando as pessoas. Mas quando eu tenho a plena confiança e convicção que Deus cuida de mim, daqueles que são meus, a vida se torna mais leve. Claro que a gente sofre por ver amigos e parentes que não estão nos caminhos do Senhor. Mas se eu entendo que Deus é amoroso e vai alcançá-los de alguma maneira, em algum momento eles vão reconhecer a Cristo, porque Deus me ama e porque eu estou servindo Ele de maneira correta e porque eu apresento o amor dele para essas pessoas de maneira correta, a coisa se torna mais tranquila. Eu creio que todos os apóstolos aí tinham dificuldades, ficavam longe da família, estavam fazendo outras coisas, mas também tinham a convicção de que o Deus que eles serviam ia cuidar da casa deles. Então a gente Uhum. precisa ter essa tranquilidade também. Às vezes a gente fica muito aflito porque a nossa casa não conhece a Jesus e a gente acaba querendo dar aquela ajudinha para Deus, né? Dar a mãozinha para ele resolver as coisas. Quando a gente tem que ter a convicção de que ele vai cuidar. Mas eu preciso acreditar nele e viver o evangelho de maneira correta. Vamos cair, vamos errar, vamos envergonhar o nome de Deus muitas vezes, mas se eu realmente tenho um coração como o Davi tinha, eu posso ter uma tranquilidade maior para servir ao Senhor. Muito bom. Carlos, agora, para a gente fazer uma pequena transição da questão do evangelismo pessoal para o evangelismo coletivo. Digamos assim, fazendo essa transição, de que forma, né, alguém pode contribuir na questão do envolvimento missionário também, né? Quando a gente fala em envolvimento missionário, não só uma questão ministerial pessoal, mas uma questão um pouco mais abrangente. Às vezes a pessoa diz assim, é, eu não tenho muita condição assim de fazer uma obra evangelística missionária, de sair daqui, da onde eu estou inserido,
para ir para uma outra região. Mas, ainda assim, a pessoa quer ajudar, quer contribuir de alguma forma. E aí a gente tem aquelas questões que a Junta de Missões trabalha muito bem, né? Sobre de que forma o crente, o cristão em si, ele consegue contribuir. A gente tem uma coisa importante aí no Tawhid, né, por todo mundo. Quando a gente pega ali, a tradução talvez melhor é indo, é enquanto você vai. Uma coisa importante que a gente tem que ter, e eu acho que os trabalhos da junta são maravilhosos, mas às vezes também a gente caiu no conto de que se eu orar e contribuir, eu estou fazendo missões, e não é isso que a Bíblia fala. Uhum. Claro que tudo isso é importante, mas fazer missões é arregaçar a manga e trabalhar nisso. Sim. Então, todo o campo que você está, ele pode ser um campo missionário. Só que você tem que ser uma pessoa de confiança onde você esteja. Então, vai ser no seu trabalho, faça isso. Eu entendo que todo lugar que você está, se Deus não levantou mais alguém é porque Ele te capacitou para isso. Se não, há outras pessoas que podem te ajudar. Provavelmente você não é o único cristão no seu trabalho, você não é o único Uhum. cristão na sua escola, na sua faculdade. Você pode se juntar com alguém e começar a fazer algo. Na minha época de ETEC, a gente tinha um grupo de estudo, uma oração, a gente tinha um culto. Lembro que na faculdade também teve, quando não fazia o seminário. E vejo que hoje pessoas têm feito isso no trabalho. Tem amigos meus que antes de começar o expediente, vai, reúne um grupo de pessoas, dá uma devocional, começa o trabalho. Então, a gente tem campo para trabalhar e tem abertura no nosso país. A gente cai numa falácia de que não, aqui não dá para fazer, a gente é muito perseguido. E não, a gente não sabe o que é realmente ser perseguido, o que é realmente não conseguir falar de Jesus de maneira aberta. Ainda que tenha dificuldades e pessoas possam debochar, ninguém vai te prender aqui porque você está falando de Jesus, dificilmente alguém vai te mandar embora de algum lugar porque você é crente. Então você pode falar abertamente, só que a gente esquece da palavra de Deus, esquece do que Paulo fala, né? Da gente não se envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A gente se envergonha de falar do evangelho, porque a gente não vive ele. Quando você vive algo que você gosta, você fala isso naturalmente. Você já ouviu isso várias vezes, mas tem um filme bom que sai, você vai falar para todo mundo do filme, um jogo bom, uma série. Agora, quando é Cristo, você levanta barreiras. Talvez seja porque você não está vivendo de verdade esse Cristo. Uhum. O Felipe está nos acompanhando, está dando uma boa noite aqui. Boa Tá, noite, boa Felipe. noite, Felipão. Deus abençoe sua vida aí, um prazer tê-lo conosco aqui. E uma coisa que você falou legal também, Carlos, a questão do contribuir orando e contribuir financeiramente. Às vezes as pessoas usam muito esse jargão para dar desculpa para não evangelizar. Eu já estou evangelizando, estou fazendo a minha parte, eu não preciso evangelizar mais. Né? E aí é onde a O pessoa cara cai acha que nesse pode grande pagar a erro aí. mensalidade Estou pagando a minha mensalidade evangelística aqui, então já estou em tô kits, né? É um boleto, Agora, aí fala, não, se eu paguei. Agora, Carlos, na questão do evangelismo coletivo, e aí você também tá inserido nesse contexto por levar equipes do Expresso em diversos lugares. Né? De que forma a igreja deve trabalhar o evangelismo? Né? Às vezes a igreja está inserida em um lugar, né? Mas ela não entende o lugar onde ela está inserida. E aí vai ter grandes dificuldades para evangelizar, né? Uma igreja ela tem que ser relevante onde ela esteja. A gente tem, infelizmente, aí muitas igrejas, muitos pastores aí que têm feito um desserviço para o evangelho e, infelizmente, geralmente são os que têm mais mídia. Mas a nossa função como igreja é ser relevante no nosso bairro. É claro que a missão principal é sempre levar Jesus, não é ação social, não é campanha de vacina, campanha do agasalho, tudo isso é algo que se pode fazer no caminho, mas ele não é o caminho. O caminho continua a ser o evangelho. Mas uma coisa que tem que ser pensada, se a sua igreja sumir hoje do bairro, vai fazer alguma diferença para o bairro de verdade ou só para os irmãos que estão indo nela? Porque tem muita igreja que se eu passo na rua falando que eu sou da igreja X e vim fazer um trabalho, as pessoas da rua não sabem que ali é uma igreja. Então a gente não tem feito o nosso trabalho. Precisa realmente ser um local onde as pessoas entendam que é relevante. Onde as pessoas falam, nossa, ainda bem que tem essa igreja aqui.
E seja através de você mostrar o amor de Deus de várias maneiras. Aí eu entendo você fazer uma ação social, na sua igreja ter uma aula aí de futebol, de judô, você realmente contribuir para o avanço do bairro. Mas às vezes a gente quer brigar com o bar da frente, quer ter o som mais alto do que fulano, quer ficar brigando por coisas e a gente esquece que a gente tem que estar ali para servir eles, para servir a comunidade. Se a nossa igreja não serve quem mora ali, não é útil para os moradores daquele bairro, a gente não adianta de nada. Então, esse é o caminho mais importante. Quero fazer um evangelismo coletivo, eu quero realmente sair e fazer ações missionárias, as pessoas têm que olhar e falar, não, realmente, ali é uma igreja séria. Eu lembro quando a gente trabalhou no Parque São Paulo um tempo, e o pastor Joel é alguém que tem projeto ali na frente da igreja Vida em Jogo, sempre alguém que anda pelo bairro. Então era muito legal, porque a gente parava algumas pessoas, e às vezes ela não sabia muito bem onde era a igreja, mas se eu falava que era o pastor tal, não, conheço, é o pastor que ajudou a reformar a quadra, é ali a igreja que ajudou a fazer não sei o quê. Então o bairro reconhecia que ali tinha uma igreja que era relevante. A pessoa pode até não ir para a igreja, mas aí ela tem uma opção. Ela escolheu não ir, mas ela sabe que ali é um local de pessoas relevantes. O dia que ela precisar, ela vai procurar ali, porque é um local de pessoas que fazem a diferença. Se a nossa igreja não for assim, a gente está perdendo tempo. A gente está reunindo algumas pessoas ali que já são crentes, mas a gente não impacta ninguém que ainda não conhece Jesus. Eu acho que essa é a grande questão do negócio, né? Ter essa percepção da relevância na vida das pessoas da comunidade e da comunidade em si. Né? Não ser mais uma igreja, digamos assim, ou uma instituição religiosa que trabalha com diversas ações sociais, mas o mais importante deixa de acrescentar, deixa de avançar, digamos assim. Né? E nessa questão de ação evangelística, Carlos, qual a grande, talvez não seja o grande erro, mas no que a igreja em si, a instituição, ela deixa de dar um start nesse sentido, não só quando eu digo quando tem uma ação social, mas quando tem uma ação evangelística, digamos assim, quando vai o expresso para algumas igrejas, onde ficam, às vezes, uma semana ou mais evangelizando o bairro. Né? Às vezes acontece da igreja não dar continuidade, de repente, para esse trabalho, essa ação que foi feita. E como é que fica essa questão? Uma coisa importante a gente tem que ter como cristão é planejamento, né? A palavra já diz, né? Como é que você vai construir uma casa se você não planeja? Você vai passar vergonha. E é basicamente isso que acontece quando você quer fazer algo, mas você não se planeja. Então não adianta o Expresso ir lá ou qualquer outra pessoa vá te ajudar no evangelismo, colhe dados, dá um start no trabalho e você não vai continuar. Você faz, na verdade, um desserviço. Tem igrejas que a gente já foi 1, 2, 3, 4 vezes e tem sido bom, tem ajudado, tem crescido. Tem outras que cada ano que a gente volta está pior. A gente passa no bairro e o bairro fala, não, tem problema com aquela igreja, porque não deu continuidade no trabalho, porque deixaram os problemas da igreja transparecer para o bairro, então o bairro é dividido em relação à igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tudo tem que ser bem planejado. Então a gente não se planeja para fazer as coisas, isso acaba dando problema, ou também põe a culpa de que, como é muito difícil fazer ou planejar, eu não vou fazer porque a minha igreja não dá conta. O que é uma mentira também, porque com quem você tem na sua igreja, seja 5, 10 pessoas, você pode começar fazendo a diferença, mas sempre bem planejado. Então, se eu tenho 10 pessoas, eu não consigo abraçar 100. Então, eu consigo abraçar talvez mais 10. Então, vamos fazer um planejamento para cada um poder cuidar de mais uma pessoa. E vamos aos poucos. Tudo que é bem feito, tudo que é bem planejado, acontece, a coisa avança, o reino de Deus avança, porque a obra é dele. Agora, se eu tenho só a visão e quero abraçar o mundo, mas não me planejo para isso, vai dar errado em algum momento. É algo que eu percebo em alguns lugares, né? Não dá para generalizar, mas o que eu percebo é que em alguns lugares existem essas ações evangelísticas e aí o grupo vai embora e aí as pessoas que ficam na igreja, que faz parte do ambiente local, não visitam as pessoas que foram abordadas, não dão continuidade, de repente, no estudo bíblico para algumas pessoas,
e aquilo vai se perdendo, e aquilo que foi investido, né, durante uma semana ou 2 semanas, seja lá o período que foi, acaba se perdendo porque não houve continuidade no processo, né? E aí não tem como chorar as pitangas depois de tudo isso, né? Não, se você realmente não se planejou, não adianta. Claro, pela graça de Deus, a palavra dele não volta vazia, alguém vai ser impactado, e glória a Deus por isso. Mas a igreja, se ela não faz o papel dela, ela se torna irrelevante. E aí, quando você não segue o seu propósito, a palavra também diz, né? O sal que perde o sabor só serve ali o quê? Para ser pisado. Então a igreja é a mesma coisa. Quando ela não cumpre o propósito dela, ela vai servir para ser pisada. E é por isso que a gente tem tantas igrejas sofrendo, porque não estão cumprindo o propósito. E nessa questão do evangelismo, às vezes existem lugares também que querem dar um pouco mais de ênfase, né? Dão muito mais importância para os recursos, como serão usados, digamos assim. Devemos usar muito recurso tecnológico, devemos usar muito recursos em questão de arte, de abordagem, quando na verdade isso talvez não seja o foco principal que devesse ser dado tanta atenção, né? Porque isso é algo segundo plano, seria algo um pouco mais supérfluo, porque o que é necessário mesmo na abordagem coletiva não são essas coisas, e sim terem pessoas comprometidas para levar o evangelho realmente e impactar as pessoas que serão abordadas naquele instante, né? Não, com certeza. Para fazer evangelismo, eu só preciso de um cristão e mais nada. Se tem um cristão de verdade que conhece a palavra de Deus, ele consegue fazer alguma coisa. Deus dá estratégias para ele. A Uhum. gente sabe que muitas igrejas têm dificuldade de recursos e é natural. E a gente tem que olhar a prioridade de onde vai investir os recursos. Eu entendo que o evangelismo ele é uma prioridade, as missões e tudo mais, mas eu também preciso entender se eu sou uma igreja saudável, minhas contas estão equilibradas, eu sustento com dignidade o meu pastor. Mas, claro, investir em vidas é sempre mais importante que investir em estrutura. Então, é mais importante você conseguir ter um projeto que impacte as pessoas do que você trocar o violão da igreja. Isso, claro, tem que estar sempre bem alinhado quais são as prioridades. Mas não adianta eu esperar que eu precise de recurso para fazer algo. Né? A gente tem aí, a gente talvez aí como batistas, a galera mais protestante talvez seja um pouco mais fria nisso, e esquece que o nosso Deus é realmente o dono de tudo. Então ele vai fazer, ele vai levantar. Se for realmente necessário ter recurso, ele vai levantar o recurso. Mas precisa que você esteja disposto a fazer essa obra. Se você realmente está disposto a evangelizar, você vai ter estratégias para fazer isso, ainda que você não tenha recurso financeiro. Eles, na palestra de evangelismo criativo, por exemplo, um grupo que é o do Daniel aí, que é o rapaz do Noronha também, muito Sim. bom. O grupo dele usou papelão para fazer o que eles tinham que fazer. Papelão você consegue em qualquer lugar. Então, num curso financeiro. Outros grupos usaram uma bexiga e um pincel, coisa simples. A gente espera, não, mas eu preciso alugar uma quadra. Não, você precisa realmente ter a vontade de fazer e estudar a necessidade do seu bairro. Às vezes a necessidade do seu bairro seja um reforço escolar. Você precisa só de um espaço e de alguém que saiba dar aula. Você não precisa de tantas apetrechos, tantas coisas que são caras para fazer a obra. A obra vai sendo feita com o que a gente tem em mãos. Muito bom. Pastor David Bango tá nos assistindo também, está nos dando E boa o chefe noite aí. chegou, hein? É, Carlos, caminhando um pouco agora para o encerramento aqui da transmissão, fica uma grande pergunta que muitas vezes as pessoas gostam muito de tocar nesse assunto, né? É uma responsabilidade somente do pastor e da liderança da igreja local, a questão do evangelismo, ou é uma responsabilidade de todos que fazem parte da igreja local? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu dou o meu dízimo, eu oferto, eu compareço nas reuniões, então eu não tenho obrigação de evangelizar, eu não tenho obrigação de me engajar para que a igreja cresça. É uma responsabilidade realmente só da liderança da igreja ou é de toda a igreja?
uma responsabilidade de toda a igreja, né? Isso é claro. E uma coisa também que a gente tem que ter em mente, né? Quem gera ovelha é ovelha, né? Pastor. Nunca vi um pastor gerar uma ovelha, porque não é a função dele. Claro que como um cristão, ele vai trabalhar evangelismo como qualquer cristão no seu ambiente, mas a gente sabe que o pastor tem funções ali acerca da igreja que vão consumir a maior parte do tempo dele. A maior parte do tempo dele vai ser cuidar das ovelhas dessa igreja para que essas ovelhas, sim, vão trazer novas ovelhas para o reino. É impossível para um pastor, por exemplo, ele vai cuidar de 100 pessoas de forma próxima, não tem como. Ele vai formar uma liderança de 10, 12 que ele vai cuidar próximo, esses 10, 12 vão cuidar do resto da igreja. A gente sabe que esse é o padrão, não adianta a gente querer jogar tudo na conta do pastor, ah não, ele tem que resolver todos os problemas. Isso não exime também os pastores, a gente sabe que tem muita igreja com dificuldade com seus pastores, e ore por ele, procure ajudá-lo também, mas é o nosso papel fazer isso, é o nosso papel ir atrás. Alguns jovens me procuram para falar, eu falo, seu papel é trabalhar para trazer almas, trazer vidas para o reino de Deus. O problema só vai ser realmente da sua igreja e do seu pastor se eles entenderem que não deve fazer esse trabalho. Se você quer investir em evangelismo e missões e a sua igreja fala, não, não é a nossa prioridade. Aí eu te indico realmente orar e procurar uma outra igreja, porque essa igreja não é um local bom para você estar. Agora, se a sua igreja entende que realmente isso deve ser feito, o seu pastor também, então é o seu dever, com o apoio deles, ir atrás de fazer essa obra, não esperar que eles façam por você. Muito bom, Carlos. Qual, qual mensagem você poderia deixar aí para quem nos assiste, né? Lembrando que eu vou fazer alguns recortes nesse vídeo, vou subir para outra plataforma, né? Vou deixar lá no YouTube, em um canal que eu tenho, está na bio, a descrição, o link do canal. Mas qual a mensagem que você deixa, digamos assim, para os jovens e adultos que querem começar a dar mais atenção nessa questão de evangelizar, independente da sua contextualização diária, o que você diria para essas pessoas que querem começar a dar mais atenção nesse sentido? Tenha confiança em Deus, entenda que a sua idade, a sua condição social não é um empecilho para fazer evangelismo e missões. Isso é realmente algo que é para todo cristão, então a gente deve fazer com que a gente tenha em mãos, mas comece desde já a pensar em algo que você pode fazer, ainda que uma maneira simples, mas pense em uma, duas pessoas que você vai ter esse relacionamento intencional de orar, de realmente interceder, de conversar, de sair com essas pessoas para criar esse vínculo para você trazer para a igreja, mas se prepare, estude, isso é muito importante, né? Tem uma frase do Billy Graham que eu acho muito bom, que perguntam para ele que se ele tivesse mais 3 anos de vida, o que ele faria? E ele diz que se prepararia 2 e 1 ele sairia evangelizando. Isso é muito importante também, se preparar. Estou falando que você vai precisar esperar 2 anos para começar a evangelizar alguém. Mas se você quer fazer algo realmente grandioso, relevante para o reino, que conte com a ajuda de mais pessoas, se prepare para isso. Porque a obra está aí e as pessoas virão, elas virão. Se a gente começa a fazer algo e a gente também não consegue dar essa assistência para as pessoas, o trabalho vai se perder no meio. Então comece a se preparar, comece a fazer algo ainda menor, seja com uma, duas pessoas na sua família, no seu trabalho, mas aqueles que você realmente quer começar trabalhando para ganhar para Jesus, e tenha confiança e tenha planejamento. Não ande sozinho, porque realmente sozinho a gente não vai conseguir fazer as coisas. Procure pessoas que tenham a visão de reino também, que possam te ajudar, porque quando a gente anda junto, a gente anda em comunidade, avançando o reino de Deus, ele que vai à frente. Então a gente não tem o que temer, porque é ele que faz a boa obra. A gente só tem o privilégio de ser instrumentos na mão dele. Maravilha, Carlos. A questão do Expresso, a gente já está no mês de setembro, né? Logo mais vocês já começam toda aquela correria. Mal terminou a correria do meio do ano, já começa o planejamento já para janeiro, né? De que forma vai ser feitas as inscrições? A partir de quando vão ser abertas as inscrições para que jovens possam se inscreverem, né, das igrejas? Com fé em Deus, em outubro a gente já vai estar com as coisas aí prontas. Nosso principal canal hoje é o Instagram, então acompanha a gente. É e.mexpresso, ou escreve aí, Expresso, Escola de Missões, vai aparecer
é o nosso perfil no Instagram. E através de lá você pode mandar mensagem para a gente. Se tiver alguma dúvida, alguém vai estar te respondendo, vai estar entrando em contato. E mês que vem a gente já esteja tudo alinhado e as inscrições abertas para quem quiser participar aí do Expresso em janeiro. Legal. Todos os recortes que eu for colocar em relação a essa live, eu vou estar marcando o Expresso também, para quem se interessar, poder assistir o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, viu, Preste Carlos? atenção. Deus Valeu. abençoe. Valeu, Flavião. Foi um prazer estar com você e precisando, conte comigo. Eu, da mesma forma, precisando, eu estou à disposição. Já pude contribuir de alguma forma por 2 oportunidades aí no Expresso também. Precisando de mim, eu também estarei totalmente à disposição de vocês também. Tamo junto. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus. Grande abraço. Até mais.